Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 25 de março de 2025. O Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Eu acredito no Espírito Santo na fé da Igreja. Meus irmãos, neste programa, passamos daquilo que nos foi revelado sobre o Espírito Santo da Sagrada Escritura para o modo como o mesmo Espírito Santo está presente e age na vida da Igreja, na nossa vida cristã. Nos primeiros 3 séculos, a Igreja não sentiu a necessidade de formular explicitamente a sua fé no Espírito Santo. Por exemplo, no mais antigo credo da Igreja, chamado símbolo apostólico, depois de proclamar: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo que nasceu, morreu, desceu aos infernos, ressuscitou e subiu aos céus, acrescenta-se: creio no Espírito Santo. Nada mais, sem nenhuma especificação. Mas foi a heresia que impeliu a Igreja a definir esta sua fé. Quando esse processo teve início com Santo Atanásio no século IV, foi precisamente a sua experiência da ação santificadora e divinizadora do Espírito Santo que levou a Igreja à certeza da plena divindade do Espírito Santo. Isso aconteceu no Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381, que definiu a divindade do Espírito Santo com as conhecidas palavras que ainda hoje repetimos no credo: creio no Espírito Santo, que é o Senhor e dá a vida e procede do Pai e do Filho. Com o Pai, o Filho é adorado e glorificado, ele que falou por meio dos profetas. Dizer que o Espírito Santo é Senhor era como afirmar que ele compartilha o senhorio de Deus, que pertence ao mundo do Criador, não das criaturas. A afirmação mais vigorosa é que a ele são devidas as mesmas glória e adoração que ao Pai e ao Filho. É o argumento da igualdade na honra, caro a São Basílio Magno, que foi o principal artífice desta fórmula. O Espírito Santo é o Senhor, o Espírito Santo é Deus. A definição conciliar não era um ponto de chegada, mas de partida. E com efeito, uma vez superados os motivos históricos que tinham impedido uma afirmação mais explícita da divindade do Espírito Santo, ela foi tranquilamente proclamada no culto da Igreja e inserida na sua teologia. São Gregório de Nazianzo, após aquele concílio, afirmará sem ulterior hesitação: o Espírito Santo é então Deus? Certamente. É consubstancial? Sim, se é verdadeiro Deus. O que nos diz a nós, os crentes de hoje, o artigo de fé que proclamamos todos os domingos na missa: creio no Espírito Santo. Dele no passado falava-se principalmente a propósito da afirmação de que o Espírito Santo procede do Pai. A Igreja Latina completou depressa essa afirmação, acrescentando no credo da missa que o Espírito Santo procede também do Filho, dado que em latim a expressão que do Filho se chama filioque. Daqui surgiu a disputa conhecida com esse nome, que foi a razão ou pretexto de muitas contendas e divisões entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Certamente não é o caso de abordar aqui essa questão, que de resto, num clima de diálogo que se estabeleceu entre as duas igrejas, perdeu a dureza do passado e hoje permite esperar uma plena aceitação recíproca como uma das principais diferenças reconciliadas. Gosto de dizer isso, diferenças reconciliadas. Entre os cristãos existem muitas diferenças. Este é desta escola, a outra, este é católico, este é protestante, aquele é isso. O importante é que estas diferenças sejam reconciliadas no amor de caminhar juntos. Superando este obstáculo, hoje podemos valorizar a prerrogativa mais importante para nós, proclamada no antigo credo, ou seja, que o Espírito Santo é vivificante, isto é, o Espírito Santo dá a vida. Perguntemo-nos: que vida dá o Espírito Santo? No início, na criação, o sopro de Deus dá a Adão a vida natural. Uma estátua de barro faz dele um ser vivo. Gênesis 2:7. Agora, na nova criação, é o Espírito Santo que dá aos crentes uma vida nova, a vida de Cristo, a vida sobrenatural de filhos de Deus. Paulo pôde exclamar: a lei do Espírito que nos dá a vida em Cristo Jesus libertou-nos da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Onde está em tudo isso a grande e consoladora notícia para nós? É que a vida que nos é dada pelo Espírito Santo é vida eterna. A fé liberta-nos do horror de ter que admitir que tudo acaba aqui, que não há resgate algum para o sofrimento e a injustiça que reinam soberanas na terra. É o que nos garante outra palavra do apóstolo:
Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo de entre os mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos 8:11. O Espírito habita em nós, está dentro de nós. Cultivemos esta fé também por aqueles que muitas vezes, sem culpa própria, estão desprovidos dela e não conseguem dar um sentido à vida. E não nos esqueçamos de dar graças àquele que por sua morte nos alcançou esta dádiva inestimável. Peçamos a presença dos dons do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos ter uma vivência plena da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus.